a água da rocha em Refidim. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havendo ali água para o povo beber, contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então, Massá significa tentação. Eles tentaram ao Senhor, eles colocaram o poder de Deus e a presença de Deus em xeque naquele episódio, naquela travessia que durou alguns anos. E Meribá quer dizer murmuração, reclamaram do líder. Então nós temos que olhar para esse texto como um mau exemplo. E lembrar também do texto do Salmo 78, que fala que nós temos que passar à geração seguinte o que nós aprendemos. Só que hoje, muitas vezes, com medo de ferir a geração seguinte, nós só contamos o que é bom. Só contamos as bênçãos. E evitamos que eles sofram, coitadinhos. E quando a gente evita que a outra geração sofra e saiba da verdade, a outra geração não cresce, não amadurece. Então esse texto é um texto negativo, que para alguns não poderia estar aqui, porque só traz problemas, só traz coisas negativas, como a gente acabou de ler essa campanha de 150 atitudes positivas. O que eles fizeram aqui foi totalmente negativo, não só aqui como em outras passagens também. Primeiro, não confiaram em Deus, não confiaram na orientação de Deus, porque no verso 1 mostra que eles caminhavam de acordo com o mandamento do Senhor. A gente acabou de cantar, que durante o dia tinha uma nuvem para que eles seguissem e ficassem refrescados do sol. A gente tem que entender também que a nuvem não era só uma forma deles seguirem o que Deus queria, mas também uma forma de aliviar o calor do deserto. E à noite o contrário, aquela bola de fogo, que era para eles seguirem também, ou para que eles se aquecessem, porque nós sabemos que no deserto, nós temos vivido alguns momentos no Brasil, o clima de deserto é muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. Então até isso, nós falamos em Deus orientando aquele povo, mas Deus também dando conforto para que eles vivessem e aguentassem aquela caminhada, aquela travessia. Então eles estavam ali em Refidim, naquela hora, sem água, porque Deus quis. Porque Deus quis prová-los. Até que onde ia a paciência deles? Que eles já tinham reclamado de Moisés com relação aos codornizes, reclamado de Moisés com relação ao maná, já tinham visto maravilhas de Deus abrindo o Mar Vermelho, e continuavam sendo provados por Deus. Olha, Deus falava assim: esse povo ainda não está preparado para a missão que eu tenho para eles. E eu preciso prová-los a cada dia. E aqui é o momento dessa prova. Eles não tiveram paciência de esperar a resposta de Deus. E nós também muitas vezes somos levados a fazer isso por causa da nossa má estrutura ou a influência maléfica do pecado, em que nós não temos paciência de esperar a vontade de Deus
oramos pedindo alguma coisa para ontem e queremos que Ele entregue na hora. Isso é uma falha que nós temos que corrigir. Falha que o povo mostrou aqui, que nós também temos no dia a dia. Falta de fé de que Deus vai responder a nossa oração na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. É a soberania de Deus que tanto se prega quando se estuda a vida de Calvino. O primeiro momento é esse, então. Deus estava guiando aquele povo e fez com que eles parassem ali naquele lugar, Refidim, e ali não tinha água. Aliás, no deserto tem pouca água mesmo. E há 3 narrativas nesse sentido de água, e também há algo muito contemporâneo, porque vivemos aqui na Grande São Paulo a falta de água. Quantos tiveram que trocar em vez de tomar banho de manhã, tomar banho de noite, de madrugada, tiveram que mudar a estrutura aí, e muita gente se irritou com isso. Não, estou acostumado a tomar banho de manhã. Pô, tem que mudar. Não tem água de manhã, você vai ter que tomar banho à noite. Então qualquer coisa irritava aquele povo. E nós hoje estamos vivendo essa situação de falta de água, sem perspectiva, infelizmente, de melhora. Mas vamos ter paciência, vamos ter fé em Deus, que Ele vai resolver isso da forma que Ele quiser. Então ali eles estavam vivendo aquela situação que nós muitas vezes não vivemos, mas estamos vivendo nesses dias a falta de água. E esta situação fez com que eles então murmurassem contra Moisés. E hoje, quanta murmuração há contra os líderes? Pastores? Eu não sei como é que eu cheguei a 31 anos de ministério, só por Deus mesmo. Precisa ter muita paciência para entender a vontade da igreja, a vontade do povo, nesse emaranhado de ideias, de condições, de conflitos que a gente vê em geração, igreja contra igreja, pastor contra pastor, uma confusão. Então é fácil reclamar, olha, esse pastor não serve porque ele é muito duro no sermão, tem boca dura, aquele outro não serve porque é muito mole, aquele outro não serve porque não visita, aquele outro não serve porque vive visitando e enche as paciências dos irmãos. Então quer dizer, o pastor nunca agrada a ninguém. Quando visita muito, reclama porque ele está sempre toda hora lá enchendo as paciências e atrapalhando a rotina das pessoas. E quando ele não visita, reclama. Pô, ele não visita. Então nós estamos vivendo situações cada vez piores, como líder da igreja, sem dizer liderança na política, como está acontecendo. No próximo domingo teremos que decidir qual o político que vai dirigir o nosso país, o nosso estado, as nossas câmaras estaduais e federal. E mais o Senado. Então, uma responsabilidade muito grande. E que se a gente for fazer uma pesquisa aqui, a gente divide o povo em 7 ou 8 pessoas. São quantos candidatos a presidente? Um monte, nem sei quanto. E a de governador também. Então cada um tem uma opinião e a contenda contra o líder é muito dura. Então Moisés passou por isso, não só uma vez, várias vezes, mas aqui contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Provavelmente os candidatos a prefeito e a governador ouvem várias reclamações nessas caminhadas que eles estão fazendo pela cidade. Dá-nos água para beber. Respondeu Moisés: por que contenteis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tenham paciência, Deus está no controle, Ele que nos mandou para esse lugar, Ele que nos tirou do Egito e nos colocou no deserto para chegarmos em Canaã, Ele está nos conduzindo dia a dia, Ele vai suprir a necessidade. Tenham fé, tenham paciência. E o povo quase matou Moisés. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Aqui então está uma coisa que nós não podemos fazer e fazemos sempre, que é murmurar. E o que é murmurar? É reclamar das pessoas, dos líderes, pelas costas. Diferente da crítica. Quando você vai fazer uma crítica construtiva, uma crítica balizada, você vai na frente e fala: olha, você está errado aqui, aqui, aqui. Se você quiser ter sucesso no seu pastorado, no seu trabalho, na sua gestão política, você tem que corrigir aqui, aqui, aqui. Isso é crítica construtiva. Se a pessoa vai fazer ou não, é problema dele. Mas muitas vezes nós não temos coragem de chegar na pessoa e fazer esse tipo de crítica. Então começamos a murmurar por trás. Isso que Deus não quer que a gente faça. Deus não quer.
Ah, mas se eu for criticar o meu chefe, eu perco o emprego. Ou então, no contexto em que eu vivo, outros contextos que eu vivo, que é a escola estadual, se eu for criticar a diretora, ela não vai me aceitar o ano que vem, ou vai dificultar a minha permanência aqui na escola, então está tudo errado, mas eu não posso reclamar. Como não? Ela precisa, às vezes, de uma orientação do docente, já que ela está lá administrando. E eu estou no meio dos dois agora, como readaptado, e às vezes falo para o diretor, olha, os professores estão reclamando disso, disso, disso. Aí ele fala, ah, tá, foi muito bom saber. Então, a gente está orientando, porque quando você chega na escola, o que acontece? Você, professor, tem medo do diretor. E o diretor é apenas um professor a mais, com um pouco de curso a mais, numa função de autoridade, tudo bem, mas é preciso que a gente não tenha medo. Então a gente, em vez de criticar, para ajudar, a gente murmura por trás. Isso é a pior coisa que existe. E a sociedade faz mais isso do que a crítica. Então vamos criticar, vamos ser críticos. Temos que ser críticos para que a sociedade melhore em todos os seus segmentos. Então aqui eles não criticaram, eles começaram a murmurar contra Moisés. Falaram, Moisés, você tirou a gente de lá do conforto e nos colocou nessa situação de desconforto. Você quer matar todo mundo aqui de fome, de sede, a nós, nossos rebanhos e a todos nós? Então clamou Moisés ao Senhor, ó Senhor, o Senhor me colocou nessa situação, e agora? O que farei com esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Então foi dura a discussão entre o povo e Moisés, dura a ponto de quererem apedrejá-lo. E essa é a murmuração que nós não podemos ter no nosso meio. Temos que ser sinceros, falar o que a gente acha, com respeito, querendo sempre ajudar o nosso líder, o nosso próximo. Então respondeu o Senhor a Moisés. Aí então aqui vem a solução e a providência de Deus. Passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel, como testemunha, né, do milagre. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Então, mesmo que ele tinha aberto o mar vermelho, ele usou naquele momento. Então, podemos assim dizer, a nossa vara hoje é a palavra de Deus. Ela não é mágica, mas é ela que transforma as pessoas. E ela tem que ser divulgada por nós. Temos que pregar a palavra, porque é ela que vai transformar as pessoas. E ela que vai transformar aquela situação de dificuldade que aquele povo vivia ali. Então, passa adiante, foi essa a instrução de Deus. Vai lá. Então, eu estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Assim, Moisés fez fez na presença dos anciãos de Israel. Então, quando a gente começa a refletir rapidamente sobre a questão da água, Jesus Cristo falou, né, que Ele era a água da vida. E nesse texto, para o Evangelho, que é o que nós estamos fazendo aqui, falando do Evangelho, é dizer que Ele realmente sacia a nossa sede espiritual. E é o momento de falar aos visitantes, né? Você está com sede espiritual, busca em Jesus Cristo. Ele vai saciar a tua sede. Ele vai fazer com que você cresça espiritualmente. Porque o objetivo da tentação ou da aprovação de Deus a nós, nos colocando em situações difíceis, é crescimento espiritual. E como eu falei no começo, quando a gente evita colocar os nossos filhos, mostrar realmente a essência do Evangelho, que nós ouvimos alguns dias aí, essa verdade, o Evangelho não é só bênção e coisas boas, mas também é desafio, também é renúncia, também você sair dessa zona de conforto que todos nós nos encontramos hoje na grande São Paulo, com todas as tecnologias e todas as facilidades de se locomover daqui e dali. Todos nós estamos na zona de conforto. E muitas vezes nós queremos só ouvir as bênçãos. E o Evangelho não é só bênção, mas é também sofrimento. Jesus Cristo fala que nós sofremos com Ele. Como é que nós podemos estar imune ao sofrimento das crianças que morrem debaixo das pontes, que são colocadas no lixo? Imune às guerras que estão acontecendo e às destruições que estão acontecendo lá, o Estado Islâmico matando muita gente, até cristão que não se arrepende, que não se convertem ao islamismo. Tem muitos cristãos morrendo lá, na Síria e no Iraque. E nós não podemos nos tornar insensíveis a isso. Então nós encontramos, Jesus é a água da vida, Jesus é a rocha, como nós também temos aqui a questão da rocha. Jesus é a nossa rocha, é Ele que nos dá
firmeza para caminharmos no caminho que Ele quer que a gente caminhe. Porque são muitos caminhos que a vida nos oferece. Especialmente a juventude. Que estão escolhendo, a maioria escolhendo outro caminho a não ser Jesus Cristo. Aí não tendo a firmeza de caminhar e fazendo só coisas erradas e coisas negativas, como esse texto nos mostra. E chamou o nome daquele lugar Massá. Massá é tentação, tentaram a Deus, foram tentados por Deus ou provados por Deus. E Meribá quer dizer murmuração, porque reclamaram de Moisés e daquela situação. Então, e chamou aquele lugar, o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, esse último questionamento é o que nós muitas vezes fazemos quando estamos no meio do furacão, quando estamos com uma doença incurável, quando estamos com um parente morrendo no hospital, quando estamos em situação financeira difícil, sem solução, que grande parte da população está, né? Devendo muitas coisas, nós falamos: será que Deus está comigo? Falta de fé. Nós não podemos ter falta de fé, porque a palavra dele é verdadeira. Ele tem estado conosco. Ele tem estado com essa igreja há 150 anos. Ele tem estado com a igreja do Carandiru há 54 anos. E os desafios de se manter firme na presença de Deus são muitos. São muitos. Por quê? O nosso Deus é um Deus invisível. E crer em alguma coisa que é invisível precisa de muita fé. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre essa questão do crescimento espiritual. E o crescimento espiritual vai requerer de nós, como a gente falou, renúncia de muitas coisas, sacrifício do nosso lar confortável, cada vez mais confortável, né? Com mais tecnologia, mais aconchego. Sair de lá para vir para cá é muito difícil. Tanto que a modernidade está levando, né, as casas das pessoas através da internet. Eu já vi discussão sobre isso, pastor. Um pastor falou: não, se eu colocar na internet não aparece ninguém na igreja. Vem 5, se eu colocar na internet, os 5 ficam em casa. Então eu vou ficar aqui pregando para quem? Para os bancos vazios? Então é até isso, essa controvérsia dessa modernidade, você usar o culto e colocar na internet. Não, mas é para o pessoal que está doente, eu sei, mas tem muita gente que não está doente, mas vai se acomodar. Como falou o pastor, muitas vezes o pessoal não vem à noite e não enche esse tempo por causa do perigo da região. Do perigo, né, que nós estamos vivendo nessa cidade. E também no comodismo, né, porque muitas vezes nós somos acomodados. Então que a gente possa pensar nisso. Tudo que Israel fez aqui, tudo que o povo fez está errado. E nós não podemos fazer o que eles fizeram. Não podemos tentar questionar se Deus está conosco. Ele está conosco. Tem que ser certeza. Não pode ter dúvida. É certeza. E Ele vai nos suprir? Vai na hora que Ele quiser. Vai nos abençoar? Vai na hora que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser, não do jeito que a gente quer muitas vezes. E temos que parar de murmurar. Vamos ver se a gente consegue fazer isso amanhã, quando chegar, encontrar aquele chefe chato, ou aquele professor chato, ou aquele diretor chato, ter coragem de falar com ele, ou então não arrumar confusão, mas não vamos ficar murmurando ou fofocando por trás, porque isso é a pior coisa que existe. Vou olhar para tua cara e falar: você é crente mesmo? Você é crente mesmo? Fica fofocando, falando mal do chefe, falando mal das pessoas? Esse é um péssimo exemplo de que a gente faz às vezes automaticamente. Às vezes faz parte da vida das pessoas. Em vez de criticar de uma forma séria, murmurar e falar mal pelas costas. Então que a gente possa olhar para esse texto e aprender dele. Não vamos duvidar de Deus, não vamos tentar ao Senhor, não vamos murmurar contra as pessoas, especialmente os nossos superiores, nossos chefes. Vamos ter coragem de criticá-los para que eles façam a coisa certa, mas para isso você precisa ter certeza do que você está pensando também, que se tiver em dúvida, ele não vai nem te ouvir. Então são essas as lições que nós temos a apresentar aos irmãos nessa noite. E agradecer realmente por essa primeira oportunidade de estar aqui, e provavelmente a última. Se acontecer outra vai ser muito difícil. Mas muito obrigado por esse convite. Amém.